Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a atividade de ontem sobre os conjuntos dos números racionais. Essa atividade está na apostila de vocês na página 6. Então vamos lá. Na questão número 1, vocês têm uma tirinha aí, de Chico Bento, o amigo dele. Aí eu fico imaginando o amigo dele falando assim: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí Chico Bento: o meu pai tem só um boi, mas ele tá inteirinho. Por que será que ele teve essa dúvida? Na nomenclatura de quem tem rebanho, quem tem animais na fazenda, né? Bois, touros, vacas, eles contam as cabeças, né? Mas o Chico Bento não sabia. Ele achou que ele tinha só a cabeça. Né? Imagina chegar lá na fazenda e ter só a cabeça andando. Ou então seriam só carniças, né? Só a cabeça do boi lá em formato de esqueleto. Letra A. Quantos animais tem o rebanho do pai do amigo? 800, né? Tem 800 animais. E este é um número racional? Sim, ele é um número natural e, portanto, racional também. Então, sim. Vamos para a questão número 2. Questão número 2, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele está pedindo para que você dê alguns exemplos, tá certo? Eu vou dar os meus exemplos, mas eu vou dar dicas, porque você pode ter colocado o seu número. Então, você presta atenção se pelo menos foi parecido com o que eu falei. Letra A. Um número inteiro que não é natural. Eu quero um número que seja inteiro, que ele não é natural. Vamos relembrar os números inteiros. Ele tem os números naturais positivos, depois ele inclui os números negativos. Então, um número que é inteiro e não é natural, ele vai ser um número negativo. Então, eu posso colocar aqui o número menos 5. Então, ele tem que ter o sinal de menos, é obrigatório. E aqui, ele tem que ter um número inteiro. Ele não pode ter vírgula e nem ser uma fração. Letra B. Um número racional que não é inteiro. Então, vamos lembrar, ele não é inteiro. Então, ele não é natural nem inteiro, ele é racional. Então, ou ele é um decimal, ele possui vírgula, ou ele é uma fração. Então, eu posso colocar, por exemplo, 2,5, ou eu posso colocar uma fração. Vou até colocar uma fração negativa para mostrar que ele pode ser negativo, mas ele não vai ser inteiro. Então, menos 1 sobre 2. Eu posso usar esses números. Posso usar outros, professora? Pode, desde que seja um número decimal, não seja 0,000 não, viu, gente? Ou ele seja uma fração que, se eu dividir, ele não vai dar um número inteiro. C. Um número natural que não é inteiro. Ele é natural e não é inteiro. Mas dentro dos números inteiros, tem todos os números naturais. Então, não existe. Não tem. E na letra, não tem. Tem, letra D. Um número inteiro que não é racional. Mas todos os números inteiros estão dentro dos racionais. Então, também não tem um número que seja inteiro, mas que não é racional. Não tem. Três. Indique os itens que descrevem situações expressas por um número natural e racional. Indique. Então, a gente vai marcar a letra que vai descrever um número natural e racional. Então, ele tem que ser natural, tá certo? Letra A. O número anual de infrações de trânsito em um município. Dê um exemplo. Digamos que deu 1.256 infrações. Tem como eu ter uma infração, meia infração? Não, é uma infração inteira. Então, ele vai ser um número natural, tá certo? Então, a letra A é um número natural e, consequentemente, racional também.
Letra B, a medida da temperatura em qualquer localidade do nosso planeta. Lembrando que se fosse em Montes Claros, ele seria natural, porque aqui, quer dizer, não, gente, desculpa, porque pode ter uma temperatura meia, né, 32,7. Então, não tem em lugar nenhum do planeta, porque eu só estava pensando em números inteiros, que ele possa ser somente natural. Eu posso encontrar temperaturas negativas, eu posso encontrar temperaturas com números decimais. C, a medida da altura de uma pessoa em metros. A minha altura em metros é 1,62. Este é um número natural? Não. Então, não é regra para todos. Ah, mas por que pediu em metros? Se pedisse em centímetros, minha altura em centímetros é 162 centímetros. Aí ele seria um número natural. Deu para entender a diferença? E D, o número de pessoas que passaram pela fila de um caixa no supermercado. Vai ser um número natural? Sim, vai ser um número natural, porque não existe meia pessoa. Não tem como a pessoa passar lá meio morta, né? Ou ela tá morta, ou ela tá viva. Ou metade dela passar só uma perna sem o braço, não que a pessoa não tenha uma perna. Estou falando, se cortou, né? E passar só a perna, por exemplo, e o corpo não passar. Então, não tem. Então, a D também é um número natural. Número 4. Qual desses números aqui, racionais, né? Eles estão escritos em forma de fração, que também corresponde com o número inteiro. Para eu descobrir isso, eu vou ter que fazer a divisão do de cima com o de baixo, tá certo? 2 dividido por 7. 2 dá para dividir por 7? Não. Então, ele não é. Menos 6 sobre 4. Se eu dividir 6 por 4, por exemplo, apesar de que aqui é negativo, mas vamos tirar o sinal de menos só para a gente fazer a operação. 6 balas para 4 pessoas. Dá para todo mundo receber uma bala inteira? Eles vão receber, mas vão sobrar 2 balas. Então, não dá para fazer a divisão. Então, ele não é. O próximo é 15 sobre 3. Se eu dividir 15 por 3, dá? Dá. Dá quanto? 5. Então, esse aqui é, sim, um número natural. Se eu dividir 15 por 3, eu vou encontrar 5. 12 por 11. 12 dá para dividir por 11? Não. Geralmente, números consecutivos, um sucessor do outro igual 11, 12, eles não são divisíveis. Somente o 1 e o 2. 2 divide por 1. Então, este não é. E por último, menos 8 sobre 4. Menos 8. 8 dá para dividir por 4? Dá. Dá quanto? 2. Então, aqui eu tenho menos 2. Menos 2 é inteiro? Sim, menos 2 é inteiro. Então, na número 4, as respostas são somente 15 sobre 3 e menos 8 sobre 4. Questão número 5. Ele está pedindo que você coloque ao lado das letras os sinais N, Z e Q. E depois construa, né? Vai pro nosso desenho. Então, vamos lá. O menos 8, ele é o quê? Ele é inteiro. O mais 7 é natural. 8 sobre 3, racional. Ficou feio, né? Menos 0,5. Embora ele tenha um menos, ele é um número decimal. Então, ele é racional. O 12 é natural. O 0, natural. Menos 2,6, racional. 4 sobre 5, racional. E 0,5, racional. Então, agora a gente vai construir o nosso desenho. O menorzinho deles lá dentro são dos números naturais. O vermelho são dos números inteiros. E o grandão dos números, desculpa, gente, inteiros.
e o grandão dos números racionais. É o quê? Então, agora a gente basta colocar lá. Quem são os naturais? Mais 7 e 12 e 0. Quem são os inteiros? Menos 8. Só o menos 8. Os restantes são racionais. Então, 8 sobre 3, menos 0,5, menos 2,6 e 0,5. Lembrando que o 0, 7 e o 12 também é racional e também é inteiro. E o menos 8 também é racional. Questão número 6 e última. Aqui ele colocou uma reta numérica com os números já representados e pediu que vocês colocassem entre eles o sinal de maior ou menor. Então, vamos lá. Menos 3 sobre 5. E menos 3 sobre 4. Quem é maior? Vamos ver. Menos 3, aqui tá o 3,5. O menos 3 sobre 5, ele vai dividir por 5. Ele vai dar mais ou menos, se eu dividir o menos 3 aqui por 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar daqui pra cá. Então, menos 3 sobre... ele vai ser aqui. Menos 3 sobre 5 vai ser esse aqui. E o menos 3 sobre 4 vai ser esse aqui. Quem é maior? O que tiver aqui. Então, menos 3 sobre 5 é maior. Aqui, eu tenho meio e 4 sobre 2. O meio tá onde? Aqui. E o 4 sobre 2, vamos dividir. 4 dividido por 2? 2. Então, eu tenho este e este. Quem é maior? 2. Então, este é maior do que este. Agora, aqui, eu tenho menos 3 sobre 4, que deu aqui. E, gente, esse aqui tá errado, viu? Depois eu conserto ele pra vocês. Menos 3 sobre 4, que deu aqui. E menos 3. Aqui. É porque eu acho que aqui é 3 sobre 5, não é? Deixa eu olhar aqui, gente, no computador. Não, não é não. Eu que confundi mesmo. Vamos lá. Menos 3 e menos 3 sobre 4. Quem é maior? Menos 3 sobre 4. É maior. Aqui, mas este continua sendo maior do que esse. Porque se eu dividir 3 por 5, eu vou encontrar pedaços menores. Mas como eles são negativos, ele é mais próximo do zero. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem e daqui a pouco eu mando a explicação da próxima aula. Tchau pra vocês.